estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos um prazer enorme de trazer aqui um garoto, um jovem pensador, que foi nosso aluno quando era bem garoto, bem mais garoto do que hoje, mas continua garoto. E esse garoto, apesar da tão pouca idade, numa idade em que poucos leem, ele não só lê muito, como também escreveu um livro. E olha, não é um livro qualquer, é História da Pátria Paulista. Olha, coisa linda, né? Eu tive um prazer muito grande de ser convidada por ele para o lançamento do livro dele, há uns meses, na Pinacoteca, e fiquei tão fascinada que não resisti e imediatamente o convidei, e ele hoje está aqui para falar um pouco da sua obra, que eu considero magnífica, principalmente saindo de uma mente tão jovem e tão interessada, tão dedicada em saber por que somos o que somos hoje. É isso que interessa quando a gente vai atrás da história. Não é isso mesmo, Thales Veiga? Boa tarde. Prazer enorme de trazer você aqui. Um enorme prazer estar aqui, ainda mais que a senhora foi minha professora. É uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade. Agora vamos começar dizendo nada de senhora. Rosilma e Thales, Rosilma, meu colega querido, né? Colega que eu digo é porque é pensador, porque está fazendo que ano de arquitetura? Sou no 4º ano de arquitetura na Unisantos. Ah, então está terminando, né? Mais um ano. Mais um ano Mais um ano. A gente está formado. É isso aí. E nós estamos conversando antes de começar o programa, né? Que você foi meu aluno de direito na educação básica, né? E como o direito está presente em tudo e até na arquitetura, não é, Thales? Exatamente. A gente discutindo lá na sala, a gente vê o quão é essencial a criança conhecer desde pequeno o Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole, as leis que regulam o lugar onde ela vive, né? Então é essencial que se aprenda desde pequeno para você saber o seu espaço na cidade, o seu lugar de fala, ao que você tem direito, né? Você sabe que num dos programas passados veio aqui um produtor cultural santista, jornalista, meu querido Guilherme Zeinum, tô mandando um beijão para você, que reclamou aqui, né? Reclamou, a gente conversando que Santos, nós até mencionamos aquela reportagem da Veja, que não havia muitos eventos culturais aqui, e ele disse que realmente porque não há espaços públicos em número suficiente, ou então pelo menos que possam abrigar shows, por exemplo, como Rock in Rio, nada disso. Quer dizer, claro que o Rio é uma cidade grande, Santos é uma cidade muito antiga, então ela realmente tem ruas muito estreitas, uma cidade que foi fundada em 1500, então você tem uma certa limitação. Mas também falta um pouco também de vontade política, não é, Thales? Isso. Você que é arquiteto... A gente tem que fazer da limitação o ponto positivo. Então, se o centro histórico ele limita espaços, ele pode servir de oportunidade para você fazer eventos relacionados à história, à cultura. Diversas cidades pelo interior fazem. Eu cito o caso de Porto Feliz, que tem uma encenação, acho que anual, que é a Semana das Monções, em que retratam o período histórico, os bandeirantes, etc. E aconteceu muitos fatos interessantes em Santos. Por exemplo, a revolta de Chaguinhas, as invasões piratas, isso tudo podia ser aproveitado por eventos culturais, justamente. E até para ensinar um pouquinho de história, nem por falar em história, quando que surgiu essa ideia de escrever esse livro maravilhoso? Bom, a ideia surgiu ano passado, eu já escrevo para a internet já há bastante tempo. Desde 2015 eu faço parte da página Orgulho de Ser Paulista, fui convidado a fazer parte, porque eu já escrevia antes. E a ideia surgiu através de uma sugestão do amigo meu de fazer uma coletânea de alguns textos maiores que eu já tinha escrito e publicá-los em forma de livro. Então a ideia inicial era o livro Histórias e Lendas da Pátria Paulista. Só que quando eu coloquei as lendas ali em ordem cronológica, ficou meio fora, perdido, assim, fora do contexto. Sim. E aí a ideia já aumentou. Então, vou fazer 2 livros, um sobre história, isso que eu ia cobrar já. O outro sobre lendas. Sim, então vai ter um só sobre lendas. Vai, um beleza. dos 5.
Ah, nossa, beleza, Depois muito bom. ainda fui desenvolvendo e dividindo os temas, né? Sim, Então, sim. um sobre biografias, outros sobre cidades, sobre empresas, etc. Tudo relacionado a São Paulo. Sim. E histórias da pátria paulista. Por que essa fascinação? Claro, você mora no estado, você mora em Santos. Aliás, você morou no Guarujá, quando eu fui sua professora lá. E por que a importância de se estudar e de se conhecer um pouco as histórias da pátria paulista? Por que você acha isso importante e passar para as pessoas, né? Porque quando a gente escreve um livro, é essa a ideia. Sim. Eu quero passar isso para as pessoas. Por quê? Exatamente. O Brasil é um país muito grande e desde sempre, ainda mais, quanto mais se volta no tempo, mais isso fica evidente. As diferenças entre os lugares, as regiões, elas sempre foram muito marcantes. Tão marcantes que pouca gente sabe que São Paulo, no passado, já foi praticamente um país independente. Teve reis, teve governo próprio, dizem até que teve igreja própria. Então, a magnitude do estado de São Paulo, ela não pode ser resumida a mais um estado da federação como hoje. Cada estado tem a sua particularidade e a gente só nos compreende como povo quando a gente conhece a própria história do nosso estado. Perfeito. Tem 21 anos, né? 21 anos de sabedoria, esse menino. Obrigado. E tem alguma história assim que você pudesse contar pra gente assim bem rapidinho para aguçar a curiosidade de quem está nos assistindo de querer? Porque eu fui no lançamento e cheguei em casa, devorei o livro, porque é um livro muito fácil de ler, ele escreve muito bem, porque às vezes a pessoa tem escrita pesada, né? Sim, então você tem que ler uma, duas, três vezes para entender. É uma linguagem bastante leve, né? E interessante, é quase um romance, né? Que você escreve. Sim. E tem uma historinha que você possa contar pra gente assim rapidinho aqui, pro pessoal dizer, opa, peraí que eu gostei, eu vou comprar o livro. Claro, a história que me motivou a escrever o livro, que na verdade me motivou a pesquisar mais profundamente a história do estado de São Paulo, que foi quando eu li essa história que eu falei, opa, peraí, tem muita coisa aqui que a gente não sabe, às vezes nem sobre nossa própria cidade, né? Então, em 1591, no Natal, os piratas invadiram Santos e no meio daquela confusão da cidade, as pessoas correndo para um lado para o outro sem saber para onde ir, um jovem, Bartolomeu Fernandes, aparece falando que tinha salvação. E alguns, né, naquele desespero, acabaram seguindo. Ele guiou as pessoas em direção ao Monte Serrat e os piratas foram atrás. Quando eles estavam no meio da subida do morro, ele apontou para uma pedra e falou, essa é a saída. E todo mundo ficou sem entender. E aí ele contou que ele e o pai dele fizeram um túnel que ligava Santos a São Vicente. Esse túnel existe até hoje. Claro, algumas entradas desmoronaram, etc. Por causa do muito tempo, né? Muito tempo, exatamente. Mas é uma história que pouca gente sabe. Então, Santos teve uma rede de túneis secretos e a gente pisa todo dia em cima deles e mal faz ideia disso. E não sabe, quer dizer que o pessoal se salvou entrando por esse túnel em Santos e saindo em São Vicente. Exatamente, ele saiu em cima do engenho dos Erasmos, que também era um centro do governo local aqui, não era só um engenho de açúcar, nunca foi. O engenho dos Erasmos era um local de reuniões, de eleições, inclusive as primeiras eleições da América ocorreram em São Vicente, é importante falar isso. Então a democracia na América começou aqui. Beleza. E temos também a história, não sei se você aborda no seu livro, vamos deixar o telespectador curioso, que Santos, houve uma época que era chamada... Bom, o voto também, né, de certa forma começou aqui, começou primeiro aqui do que quando ele foi realmente oficializado, né, por Getúlio Vargas. E também a história da Cidade Vermelha. A Cidade Vermelha. Por que Cidade Vermelha? Por que Santos era chamada Cidade Vermelha? E Santos até hoje é uma cidade dividida, porque ela tem a metade dela, não sei se hoje é exatamente metade, mas sempre foi muito progressista, e a outra metade extremamente conservadora. E essas duas metades, elas se frequentam, se dão, convivem,
né? É muito interessante isso que você falou, porque esse tipo de convívio ele já vem de 200 anos atrás. Então, na época, nós tínhamos o partido retrógrado, chamado Retrógrados, que eram a favor de Portugal, a favor da monarquia, e de outro lado a gente tinha um movimento abolicionista e republicano fortíssimo ocorrendo na cidade. Então, desde sempre houve essa convivência e em prol de pautas que fossem comuns aos dois lados. E isso fez a cidade crescer bastante. Santos se desenvolveu de uma forma que nenhuma outra cidade no litoral se desenvolveu. Tirando as capitais, é a cidade mais importante do país. E você vê, você falando que existiam dois partidos. Basicamente, os retrógrados e os abolicionistas. Por que antigamente as pessoas eram tão sinceras aí nos nomes? Porque hoje você pega, por exemplo, partidos que a gente sabe que são antidemocráticos e que se intitulam de democratas. Partidos que são totalitários e que se intitulam populares. Partidos comunistas que se intitulam um outro nome qualquer, porque se puser comunista ninguém vota, enfim. Então as pessoas se escondem como se o nome pudesse transformar a natureza, né? Exatamente. Então seria tão mais fácil, né, os retrógrados e os abolicionistas. Seria mais claro até para as pessoas terem a compreensão na hora do voto. Hoje os retrógrados dizem que são progressistas. E hoje os progressistas, alguns são retrógrados também. Pois é, muitos, talvez, né? E o que é retrógrado? É aquele que prefere o passado. E muitos progressistas que a gente costuma associar à esquerda, hoje vemos que eles são retrógrados, porque eles estão olhando para o passado. Exatamente. E não modernizaram essa visão de direitos sociais que a atualidade exige. Então muitos são retrógrados mesmo. Exatamente. Mesmo. E há uma diferença entre ser retrógrado e ser conservador. O conservador Sim. É aquela pessoa mais contida, que prefere mudanças graduais. Não é contra a mudança. Exatamente. A mudança mais lenta. Mudanças graduais e que não destoem da cultura, da nação. Há um certo patriotismo nisso. O retrógrado, naquele caso, eram partidários que o Brasil voltasse a fazer parte de Portugal, isso no século XIX. Sim, na verdade seriam monarquistas, né? Monarquistas seriam, sim. Né? É que na época, como havia monarquia aqui ainda, então os retrógrados se diferenciavam porque eles queriam a unificação, a reunificação com Portugal. Eles queriam que nós não fôssemos independentes, isso. Né? Tá certo. Ou que fosse um reino só, né? Você sabe que hoje, em relação a essa alma que a gente percebe aqui em Santos, né, principalmente, eu estava conversando com umas pessoas, até na universidade, e nós estávamos falando como é o comportamento das pessoas em Santos, né? Que muitas vezes a gente nota que as pessoas se organizam, a gente chama de panelinhas, que são os grupos, né? E o grupo, ele se fecha nele mesmo e só ajuda as pessoas daquele grupo. Então você é de um grupo, eu sou do outro, o meu grupo não te ajuda e o teu grupo não me ajuda. Isso, de certa forma, traz a cidade um pouco, porque as pessoas começam a trabalhar isoladamente. E isso, ao contrário do que você acabou de falar, quando os grupos se unem, embora pensem diferentemente, a cidade progride. Exatamente. Ela tem aquele estímulo, né? E eu, no meu raciocínio, pensei assim, o Santos sofreu uma influência muito grande da imigração portuguesa. E os portugueses, apesar deles terem aquela vocação marítima, na vida privada eles são muito fechados. São fechados, né? Então, isso eu digo experiência própria. Minha família, a família toda da minha mãe é portuguesa, são pessoas mais fechadas, são entre si não, mas assim, para se comunicar com outros grupos são mais fechados. Talvez por causa da imigração, eles ficam mais temerosos, né? E isso, eu de certa forma acho que contaminou um pouco o santista, porque você nota grupos fechados, né? E que não se combinam e que às vezes não ajudam outro grupo com medo de ser concorrente. Então acho que isso empobrece muito, porque qualquer evento que se propõe aqui em qualquer área, na área da universidade, na área da música, na área da arte cultural, o que for, se todo mundo ajudar, porque Santos não é tão grande assim, Sim. 450 mil habitantes. Então acho que se todo mundo ajudasse, até por conta até de financeiramente, eu acho que todo mundo enriqueceria mais, né?
Porque por conta dessa reportagem na Veja aí, eu estava vendo que essa semana a Veja respondeu dizendo que Santos teve realmente uma queda de renda, de IDH, de emprego, em contrapartida ao desenvolvimento da nação. Houve de 2012 para cá, né? Porque o prefeito de Santos respondeu lá para a Veja um monte, o prefeito do Guarujá também, lá com seus argumentos, e a Veja respondeu isso, e até citou as fontes. E isso a gente nota realmente, né? Que o desemprego aqui está muito maior do que no resto do país. O Santos não se recuperou, né? Ao passo que o resto do país, sim. Então, será que não é por isso, por causa desse fechamento nesses grupos assim, que eu ajudo o meu grupo e não ajudo outro grupo, então fica todo mundo se segurando, não investe, não chama o jovem. Inclusive, os jovens desempregados, aqui o número de jovens desempregados é muito maior do que a maioria das cidades. Sim, é muito interessante essa nuance que você citou, porque, na verdade, a cultura paulista, desde dos tempos da fundação, da colonização, ela pregava o que alguns pesquisadores chamam de a conspiração do silêncio. Como havia muito judeu, muito cristão novo, havia outras intenções que não eram as do governo de Portugal, nem do governo da Espanha, os paulistas precisavam fazer silêncio, eles precisavam se fechar. Então, se você pega os cronistas do século XVII, XVIII, eles vão retratar os paulistas e os brasileiros. São grupos diferentes, com pensamentos diferentes, com língua diferente. Os paulistas falavam a língua geral paulista, ou paulistês, como eu conto no livro, né? Nem português eles falavam. Então, essa cultura de se fechar já vem desde essa época. Só que Santos é um caso muito particular porque Santos era a porta de São Paulo, a única porta de São Paulo para o mundo. Então sempre teve essa contradição, sempre recebeu muita gente de fora, fez contato com gente do mundo inteiro, mesmo na época em que navios estrangeiros eram proibidos, Santos os recebia, certo? Então sempre teve esse contrato e essa contradição. Eu acho que foi justamente isso que fez no passado Santos saber conviver harmonicamente com essa contradição, esses grupos. O fechamento com a abertura. Exatamente, né? Fechamento com a abertura. E recebeu tanto navios negreiros, como também os imigrantes, né? Todos entraram por aqui, exatamente. Né? Foram mais de 5 milhões de imigrantes só para o estado de São Paulo. Então, todos passaram por aqui, alguns ficaram por aqui. Temos comunidades portuguesas, espanholas, fortíssimas aqui na região, italianas. Então, Santos sempre teve essa convivência muito interessante. Os fundadores de São Paulo passaram por aqui, né? Exatamente. Santos e São Vicente foram fundados, São Vicente e Santos foram fundados antes de São Paulo, né? E depois é que eles subiram, né? Na verdade, a fundação de São Vicente, na verdade, se tratou da oficialização da vila como vila oficialmente, né? Sim. Mas o povoado já existia anteriormente. Sim. A primeira cidade do litoral é Cananéia. E pouca gente sabe que a primeira oficialização de São Paulo foi feita junto com São Vicente. Acontece que depois a cidade foi abandonada por uma série de razões e os jesuítas a retomaram lá em 1554, que é a data comemorada hoje. Sim, que é a fundação de São Paulo. Exatamente. Meu amigo, olha, não fique por aqui a sua visita, continue escrevendo e continue vindo, falando mais sobre o seu livro, e quando tiver livros novos, volte, se inscreva para participar. O programa está aberto para você, porque a história é importante e o nosso programa, que é um programa voltado para os jovens, precisa de um porta-voz jovem para dizer, olha, estudar não mata. Estudar é importante. Então, nós temos aí mais uns minutinhos. Eu queria, Thales, que você mandasse um recado aí para esses jovens pensadores, né? Você que eu conheci garotinho, né? Você estava no nono ano, não, você estava no 7º ano, se não me engano. 7º ano, né? Tinha o quê? 11, 12 anos, por aí, né? Você já era um aluno dedicado, um aluno responsável, até muito sério para a idade, né? Porque normalmente principalmente os meninos são molecões e você é muito sério, muito interessado. Uma aula de direito para criança, que é isso que essa maluca dessa professora trouxe para as crianças? Direito para criança? Que é isso, né? O direito sempre foi uma linguagem elitista, né? Trazida pela elite, sempre foi um código fechado, porque era um código de poder.
Foi um desafio muito grande transformar esse código muito difícil para a linguagem da criança. Mas a criança nasce com o que a gente conhece como jus naturalis, né, que é o direito natural. Então foi fácil, depois que a gente traduz aquela linguagem toda cheia de artifícios para a linguagem da criança, porque ela tem o direito dentro dela e ela entende muito melhor até do que muito adulto, que já está atrapalhado por tantos bloqueios culturais. Então eu queria que você desse um recado aí para esses jovens pensadores. É bom ler? É bom escrever um livro para os seus pares? Como é que é isso? Bom, eu sempre costumo fazer essa analogia. Imagine que você acorda um dia e não se lembra de nada, nem o nome das coisas, o que você tem que fazer, quem você é, etc. Só conhecendo a sua história, só sabendo quem você é, que você consegue viver. Pois sem essas informações você não consegue fazer nada na sua vida. Você não consegue saber nem se você abrir a janela, se você se jogar, você vai se machucar ou não, porque você não tem aquele conhecimento prévio. Então você só se compreende enquanto povo, enquanto nação, enquanto cidadão, se você conhece a sua história, se você conhece os seus direitos. E escrever um livro foi uma oportunidade de tentar abrir um pouco a mente das pessoas para ver isso. Existe uma história que a gente não faz ideia que ocorreu e ela nos formou, ela faz parte de nós. E além disso, escrever é muito bom. Então se você escreve, se junte e escreva um livro, porque vale a pena, ele traz muito conhecimento, muita experiência e contribui para todos, né? Para todo o povo com mais uma obra. E abrir a mente das pessoas. É o que eu sempre digo, quem ensina é o que mais aprende, né, Thales? Exatamente. O programa está aberto, muito obrigada por você ter vindo, muito feliz de estar aqui novamente com você. Prazer é meu. E agora eu vou chamar os nossos quadrinhos, você vai ficar agora com a conversa com a psicóloga Mariângela Fortes Veiga. Hoje eu quero falar para vocês de um assunto que também está circulando muito por aí, na verdade que deveria circular durante o ano inteiro, mas ele tem um mês específico que é o Setembro Amarelo, que o assunto é o suicídio. A gente tem observado em todas as pesquisas, em tudo, que o número de suicídio em jovens, adolescentes e jovens adultos aumentou demais. Então eu vou pedir um favor de coração, prestem atenção em quem está do seu lado. Se ele alterou seu comportamento, se ele está mais calado, se ele vive fiado no quarto, isso pode ser seu filho, pode ser um parente, converse com ele, porque ele está pedindo ajuda e não sabe como, ok? Atividade física e saúde é com o professor Rogério Cláudio. Olá, todos bem? Mais uma vez, dando algumas dicas como sempre. Jovens pensadores, já perceberam como o tempo está passando rápido? Outro dia desse, estávamos entrando numa faculdade, não é mesmo? Passou algum tempo aí, nos formamos, depois houve a necessidade de capacitações, maiores especializações e de repente, lá se foram da nossa vida 8, 10, 12 anos. E com isso algumas mudanças vão acontecendo no nosso corpo. Vocês já pararam para pensar se nessa trajetória de todas as responsabilidades, tudo aquilo que você vem conquistando, se você está realmente cuidando do seu maior patrimônio, que é a sua saúde? Você tem feito alguns exames regulares, de rotina, seja um cardiologista, seja um urologista, um ginecologista. Como é que está a sua saúde interna? Dá uma pensadinha nisso, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Meio ambiente e saúde. Professor Gustavo Abraão dos Santos traz dicas para você. Hoje vamos falar sobre o que compreende o meio ambiente do trabalho. É um conceito que advém que todo trabalhador exerce uma atividade, uma função
dentro de um espaço. Esse espaço hoje pode ser um espaço físico, a empresa, ou um espaço que não seja dentro da empresa. Hoje nós temos aí como realidade a questão do home office, o teletrabalho. Vejamos, o teletrabalho está regulamentado pela nova CLT no artigo 75A, 75B, 75-C, D e E. Então, o artigo 75 da CLT, ele prevê, principalmente no item do artigo 75E, a regulamentação da saúde do teletrabalhador. Então, é este o tema que devemos nos preocupar daqui para frente: meio ambiente e saúde do teletrabalhador. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, e também pedindo para você se inscrever em nosso canal, dê um like nos vídeos e divulgue entre os amigos. Até lá!